9h21, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Guaíba. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Me conta uma curiosidade. Como é que a senhora se prepara? Porque a senhora dá tantas entrevistas e a senhora toma algum cuidado, respira a fundo, toma chá antes de uma entrevista, porque quando a senhora fala alguma coisa, reverbera de uma maneira complicada, né? Como é que é isso? Ou é no calor da coisa mesmo? Vamos lá, o Felipe dá uma porrada, eu já respondo uma porrada, o sujeito vem calmo, eu vou calmo. Como é que é o dia a dia, senadora? Olha, Felipe, a entrevista que reverbera não necessariamente é pelo conteúdo, mas às vezes é pelo veículo que fez a entrevista comigo, como foi o caso, por exemplo, da entrevista que eu dei para a Al Jazeera. Eu tenho falado nas minhas entrevistas uma linha muito semelhante em todas elas, né? Nós estamos vivendo um momento difícil hoje no país, de instabilidade institucional, de ataque à democracia, e para nós, do PT, da esquerda brasileira, uma situação ainda mais triste, que é a prisão do presidente Lula. E nós temos denunciado sistematicamente essa prisão como uma prisão política. Por que isso, já que Lula é condenado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro? Em um processo que teve primeira... Não, ficou provado, desculpe, senador, porque tem juiz de primeira instância. Então? Tem juiz vamos discutir o que é corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Corrupção passiva, para você ser corrupto passivamente, você tem que ser agente público, porque você tem que praticar um ato de ofício. Um agente público, ele é investido no cargo de diversas formas, por um concurso público, um cargo em comissão ou uma eleição. O presidente Lula, quando foi acusado de corrupção passiva, já tinha saído do mandato presidencial. Então, estavam fazendo uma acusação presente num tempo pretérito. Então, não existe isso. Não podiam acusar naquele momento. Qual foi o ato de ofício que ele cometeu? O benefício que ele deu à OAS. Porque em direito penal, você tem que ter um ato de ofício. Ele tem que ser definido. Ele não pode ser algo genérico. Porque ele era presidente da República na época que a OAS tinha contrato com a Petrobras e teve desvio na Petrobras, portanto, ele sim beneficiou a OAS e aí ganhou um apartamento. Então, nós não temos o ato de ofício que diga que o presidente Lula cometeu corrupção passiva. O Supremo Tribunal, só para bater na questão do... Até eu tinha uma outra questão que era anterior a isso, mas já que a gente já começou por aí, o Supremo Tribunal Federal já deixou claro isso. Não precisa estar no cargo, mas em razão do cargo. Em razão do cargo. E qual foi o ato de ofício, então? Em razão do cargo, qual foi o ato de ofício? Mas só o que aconteceu em Petrobras não é possível pensar? Então, se eu pego, por exemplo, uma situação, vamos pegar a situação do governo de São Paulo. Um mensalão. Os problemas que acontecem no metrô, os problemas que aconteceram em tudo. Aí o Alckmin não tem problema. Está numa delação da Odebrecht por 10 milhões e a PGR manda ele responder na Justiça Eleitoral por Caixa 2. Para mim tem problema, tá? Só deixar bem claro isso. Mas assim, então nós vamos fazer uma coisa para todo mundo que seja certa ou não vamos fazer. O presidente Lula não tem ato de ofício. Em direito penal tem que ter ato de ofício. Não é o domínio do fato, desculpa. Essa tese foi contestada internacionalmente por juristas renomados. Mas domínio do fato não foi usado. 122 juristas domínio escreveram. Senadora, Nós temos 122. Foi erroneamente. Não. Nós questionamos até hoje o domínio do fato. Não. Inclusive, senadora, o jurista italiano que defendeu a tese do domínio do fato na Itália desconstruiu a própria sentença do mensalão aqui. Mas, por favor, desconstruiu o Lava Jato. Mas domínio do fato não foi usado. Juristas que escreveram um livro destruindo a sentença do Moro e, por conseguinte, do TRF4. E eu estou falando de Juarez Tavares, Celso Bandeira de Mello, gente com referência internacional. Qual é o grande jurista que está apoiando essa sentença? Todo mundo está desconstruindo. Ferradioli, Zaffaroni, o Lula é um preso político. Vamos de novo, senadora, vamos de novo. Agora me diga aonde... O Lula é inocente. Senadora. Eu quero saber onde é que está a prova de que ele ganhou um apartamento. Que lavagem de dinheiro ele fez se ele não comprou o apartamento? Que lavagem de dinheiro ele fez se ele sequer tem a posse do apartamento? Não tem crime nesse processo. O Lula é um preso político, está isolado.
Eu entendo a narrativa. O presidente Lula não tem precedentes na história desse país. Eu entendo a narrativa, mas só o seguinte: em primeiro lugar, a teoria do domínio do fato não foi utilizada. Ela foi citada e não foi base de voto de ninguém. Nem de sentença de Moro, nem do TRF4, nem no caso do Mensalão, onde ela foi citada, né, no Supremo Tribunal Federal. Né? E só uma correção, né? A teoria do domínio do fato é alemã. Ela foi utilizada para colocar na cadeia várias pessoas. Não. A questão do presidente Lula. Agora eu que lhe digo, aonde? A Petrobras teve desvio, logo ele é responsável. Ele visita um apartamento, não compra, não tem posse, mas ele lavou dinheiro. Como é que ele lavou dinheiro? Me explica isso. Me explica o crime de lavagem de dinheiro. É um absurdo, desculpa. É um absurdo, Felipe, o que estão fazendo, é um absurdo o que o TRF4 fez. É um absurdo elevar a pena para 12 anos e 1 mês para não deixar prescrever. Isso se chama perseguição política. E nós vamos denunciar onde nós pudermos denunciar essa situação. Hoje nós estamos num nível de instabilidade institucional no Brasil. O judiciário está fazendo política abertamente. Não vai dar certo isso, vai ter problema. A democracia brasileira já está sendo atacada. Vai ter problema, nós não temos como conduzir, ter no país uma calmaria, uma serenidade se continuar acontecendo essas coisas. Só para deixar bem claro, né? A teoria do domínio do fato, de novo, até porque essa é uma parte que eu estudei bastante, porque deu muita confusão aqui no programa em relação a isso. Ela não está nos votos do Supremo Tribunal Federal, ela é citada no Supremo Tribunal Federal lá no Mensalão, ela não está na sentença do Moro, ela não está no TRF4, mas tudo bem. E só uma teoria alemã, né? Não foi o Ferrajoli, né? Que não foi o Ferrajoli que construiu, né? Só para deixar não claro. Foi o Ferrajoli, mas ela embasou a decisão dele, do TRF4. Porque, claro, se ele era presidente, aconteceu tudo na Petrobras, ele é responsável porque era governante na época. Não tem um ato de ofício específico dele. O que ele beneficiou ele enquanto presidente? O que ele assinou? O que ele fez? O que ele autorizou? Perfeito. Bom, essa situação, e aquela minha primeira pergunta lá ainda, né, para voltar lá atrás ainda na questão, né, com relação à Procuradoria-Geral da República e ao Jazeera, a senhora acha que já está tudo explicado, não vai adiante mesmo, nesse caso não vai adiante, né? Olha, eu vi a notícia no jornal Estado de São Paulo, que tinham aberto, que a PGR tinha aberto... Acho que isso está bem explicado um hoje. Procedimento, né? E aí depois eu vi que era uma notícia fake, que na realidade o que a PGR fez ao receber as manifestações para ter um processo foi noticiar o fato para analisar. Então, assim, acho que não vai ter nenhuma consequência isso. O meu advogado tem acompanhado, até porque não tem base para isso, né? O que eu falei lá, eu falo publicamente, falo no plenário do Senado, ou seja, a minha opinião política. Sim. Não, agora deixa eu dar minha opinião sobre isso. Não há crime algum ali, né? A senhora está coberta de razão, eu acho absurdo. Bom, investigar, eu acho que até a PGR pode investigar, está no direito deles, mas também acho que não vai dar em nada esta situação. Mas por isso que eu até perguntei para a senhora como é que a senhora se preparava, porque afinal de contas tem essas reverberações todas, né? A situação... Mas nesse caso foi muito por conta do veículo de comunicação. Eu fiquei até muito espantado por essa reação, acho uma coisa de preconceito, de ignorância mesmo, mas em geral é o que eu falo para todos os veículos, é o debate que a gente faz sobre essa questão do presidente Lula. Bom, a situação de Lula nesse momento, tem uma situação que é a prisão de Lula, tem outra situação que é a candidatura de Lula que o PT mantém, mas por tudo que a gente tem ouvido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Fux, não há possibilidade de se obter o registro, inclusive, da candidatura. E outros ministros já têm vindo nessa batida também. O PT até aqui tem colocado publicamente Lula, mas trabalha plano B. Fernando Haddad é o nome mais citado. Né? Vocês mantêm até 15 de setembro, não vai ficar muito pouco espaço de tempo depois para a candidatura em si? Como é que faz isso? Não, Felipe, a gente não trabalha com o plano B. Não trabalha com essa hipótese. É o seguinte, o presidente Lula pode ser registrado em 15 de agosto, sim, porque ele não está com os direitos políticos suspensos. Ele só não poderia ser registrado se ele tivesse com os direitos políticos suspensos. Para suspender os direitos políticos,
A Constituição diz que ele tem que ser condenado com trânsito em julgado, ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem que falar sobre esse processo que ele foi condenado no TRF4. O Supremo, em 2016, tirou o trânsito em julgado para efeito de aplicação da sentença, mas não para efeito de direitos políticos. Então o presidente continua. Portanto, então nós podemos registrá-lo. Você acredita? Não, e acredito que registrando obtém o registro. Ponto. Nós registramos, obviamente, que vai ter questionamento, vai ter embargo por conta da lei da ficha limpa. Mas nós vamos fazer toda a discussão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Até porque já tiveram outros casos de outras candidaturas que o Tribunal Superior Eleitoral permitiu a disputa de candidatos que estavam condenados em segunda instância. Então nós vamos esgotar todas as discussões que nós temos lá. E ainda tem o Supremo para recorrer em relação a isso. Então nós acreditamos que nós, além de registrar o presidente Lula, consolidamos a sua candidatura. Tá. Uma situação é obter o registro, então, e vocês acreditam nisso. Lula hoje está preso em Curitiba. Vocês acreditam que a situação... Qual é a ação, em primeiro lugar, que a senhora acredita que vai ter mais rapidez no Supremo Tribunal das ADCs? Né? A do PEN dá uma recuada, agora o PC do B entra com uma ação e tem aquela dos outros advogados todos, né? Inclusive representantes da OAB, o gaúcho Lênio Streck está na ação, o Cacai está na ação, são vários os advogados ali naquela ação, para que aí nas ações declaratórias de constitucionalidade seja revertido esse quadro. Olha, ontem eu vi a notícia de que o ministro Marco Aurélio vai levar em mesa a ação direta de constitucionalidade que o PCdoB apresentou. É uma ação, nós não dependemos, portanto, da ação do PEN, se o PEN quiser recuar, retirar, enfim, ele tem esse direito. O PCdoB entrou com essa ação, ela está sendo patrocinada por vários advogados aí, você mesmo citou, o Lênio Streck, o Celso Bandeira de Mello. Isso. Sei que eles já tiveram despachando com os ministros, como fazem os advogados das causas, e a notícia é que o ministro Marco Aurélio vai levar em mesa para a pauta da semana que vem. O que é bastante importante, porque é muito necessário que o Supremo, de uma vez por todas, se manifeste sobre isso. Isso tem causado, não é só o caso do Lula, isso tem causado instabilidade para todo o mundo jurídico. Você tem a Constituição que diz claramente que tem que ter o trânsito em julgado para aplicação da sentença, e uma decisão do Supremo que diz que pode, com fundamento, ser antecipada a aplicação da sentença depois da segunda instância. Então isso tem causado problemas, porque algumas sentenças, algumas aplicações de sentenças em segunda instância têm sido corroboradas pelo Supremo e outras não. Então fica uma insegurança jurídica. Eu acho que, a bem da segurança jurídica, o Supremo tem que bater o martelo nisso, ter uma decisão, e que eu espero sinceramente que seja à luz da Constituição, né, como guardião da Constituição que ele é. Um quadro é com Lula candidato, outro quadro é sem Lula candidato. Com Lula candidato, quem são os principais adversários nesse momento? Sem Lula candidato, muda muito o quadro para o PT? Não, o Lula será nosso candidato. Eu acho, assim, isso nós não abrimos mão dessa discussão. Hoje o Lula está na frente nas pesquisas, consolidado, mesmo com toda a desconstrução que ele sofre, perseguição. O Lula tem na pesquisa Datafolha 31%, na que nós fizemos agora quase 40% da Vox Populi, tem metodologia diferente em termos de pergunta às pessoas, né? A forma de fazer é diferente, mas a proporção em termos de voto é a mesma. E a prisão não mexeu nem um pouco com essa votação do Lula, com essa intenção de voto. Surgem outros candidatos, o que é normal do sistema, né? PSB agora está colocando o ex-ministro Joaquim Barbosa, na pesquisa do Datafolha, também na nossa, a ex-ministra Marina Silva também reage. Ou seja, nós vamos ter uma situação de muitas candidaturas pulverizadas, mas o fato é que em todas as pesquisas que se faz, o presidente Lula continua com o dobro dos votos do segundo lugar. Então isso nos dá bastante tranquilidade para enfrentar o processo eleitoral. Dá tranquilidade também para acreditar que
não sendo, eu vou insistir nessa pergunta, porque não sendo Lula, se consegue fazer o que ele fez com Dilma, né, abraçar uma candidatura e nesse caso, e eleger essa pessoa? É que será o Lula, por mais que você queira achar que não será, acredito muito que será senadora, o Lula, não sou eu. Levá-lo até o final. Senadora, não sou eu. O ministro senhora ouviu também, o ministro Luiz Fux tem dito isso, deixado claro isso. A senhora já ouviu isso, não sou eu. É o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele não substitui a Constituição, né? Não. Ele não é a Constituição, ele é um ministro. Ele exprime a opinião dele. Inclusive, depois que ele exprimiu essa opinião, outros falaram ao contrário dele. Então, a opinião dele, eu respeito, ele tem, é presidente do Supremo. Ele não pode impedir o registro da candidatura, é isso que eu quero lhe dizer, porque a Constituição garante. Então, nós vamos registrar. Daí a negar o registro, tem um longo processo que nós vamos enfrentar. O ministro Fux é presidente do Superior Tribunal Eleitoral, mas é um voto. Sim. Ele não é a totalidade dos votos do TSE. E ainda nós temos o Supremo para recorrer. Então, enquanto isso não estiver resolvido, nós não falamos em outra situação eleitoral. Até porque, considerando, só para deixar claro também, que o Lula... Considerando sempre que Lula estará livre através das ADCs, ponto. Não, ele pode ser candidato preso. Ele não está com os direitos políticos cassados, é isso que eu quero te dizer. Nós vamos discutir a questão da lei do ficha limpa, que é a proibição dele ser candidato depois de condenação de segunda instância. Mas ele está com os direitos políticos dele em vigor, então ele pode ser registrado preso, não tem problema, nós vamos registrá-lo e vamos fazer a campanha dele. Uhum. E vamos apresentar um projeto para a nação, um programa de governo. Eu vou dizer uma coisa, quando a gente pergunta em pesquisa eleitoral o voto do Lula, as pessoas são muito fiéis à questão do voto do presidente Lula. E quando tira o Lula das pesquisas, ganham brancos e nulos. E tem uma margem do eleitorado que diz que prefere não votar em ninguém. E a grande parte dos eleitores dele diz que vota nele mesmo preso. É isso que nós temos em pesquisa, isso não é uma coisa do PT. É uma coisa que nós avaliamos, nós estamos avaliando as pesquisas. Então o presidente Lula é o nosso candidato, vai ser o nosso candidato mesmo preso. Primeiro que a gente julga ele inocente. Se nós abrirmos mão da candidatura dele, nós estamos dizendo que nós concordamos com a sentença que o condenou, e nós não concordamos. Então nós não vamos entregar o Lula aos seus algozes e seguir a vida eleitoral como se nada tivesse acontecendo. Segundo, que ele é candidato de uma parcela expressiva do povo brasileiro. Esse povo espera de nós lealdade com o presidente. Espera que a gente defenda ele, que a gente viabilize a candidatura dele. Esse é o papel do PT, né? E seria absolutamente uma burrice política da nossa parte abrir mão da candidatura com mais força no cenário político brasileiro, que mesmo preso continua em primeiro lugar nas pesquisas. Então, todas as avaliações que nós fazemos do ponto de vista político e com base inclusive em questões jurídicas levam à manutenção da candidatura do Lula. Tá, deixa eu só lhe dizer o seguinte, quando nós estávamos conversando aqui, eu estava realizando pesquisas, né, a respeito do que a senhora me disse, né, da situação envolvendo, né, o início da nossa entrevista lá atrás, né, do ato de ofício, né, tem a ação na ação penal 694, né, se é o que eu estou entendendo bem aqui, na corrupção passiva, desimportante seja a vantagem indevida contra a parte, a prática de ato funcional lícito ou ilícito. O ato de ofício não é elementar do tipo artigo 317 do CP. Eu tô analisando aqui enquanto estou conversando com a senhora, tá? Então é um precedente apenas. Não, é que eu adoro estudar esses negócios. Você gosta? Ah, tá bom. Eu adoro. É um apenas dos precedentes, entendeu? Que já existe aqui. E a gente vai pensar. Hoje, olha, vou lhe dizer o seguinte, apenas uma crítica a um site, tá? Esses dias eu apanhei aqui do site do TRF4, mas no site do Supremo é mais fácil, a gente consegue navegar melhor, por exemplo, né? Então tem isso aqui, tá? Se a senhora quiser conferir depois, a ação penal 694, tá? E ali tem esse precedente. Mas eu quero... Você fala em ato de ofício e você fala em ato de servidor, né? Foi o que a senhora comentou, né? Porque não tem a questão do ato de ofício, mas também não tem a questão de ato de servidor. Porque qual foi o ato de servidor dele? Ter nomeado os diretores da Petrobras? Não, eu só estou aqui polemizando porque
como é uma decisão do Supremo, tem outras que possivelmente sejam divergentes dessa, cabe em direito uma grande discussão. Eu só queria fazer uma correção numa coisa que a senhora sabe que eu tenho dito uma outra questão aqui no programa muitas vezes. Eu tenho dito o seguinte, a gente já foi 200 milhões de técnicos de futebol, vai voltar a ser agora na Copa do Mundo. Agora a gente somos 200 milhões de juristas, né? De juristas, advogados, todo mundo analisa. Não, mas a OAB vai nos caçar a todos. Eu quero só fazer uma correção na questão do domínio do fato. Eu falei italiano de fato, não, é alemão, mas eu não tinha me citado o Ferrajoli nisso. O Ferrajoli eu citei em termos de um artigo que ele publicou falando da barbaridade que foi a sentença do Moro. Tá? Não, eu entendi. Então tá, eu entendi. Não, porque eu também foi uma questão que eu estudei muito lá atrás, essa situação do domínio do fato, porque criou uma grande confusão aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Muitos juristas e aí eu fui lá olhar os votos, assim, mas não está aqui, não está. Foi citado, né? E como é uma teoria alemã, foi citado, mas não baseou os votos. Não baseou os votos. Não é alemã. Não, é que o Ferrajoli era outra citação. Não, que perfeito. Eu acho que foi junto e a gente acabou confundindo. Perfeito. Eu quero agradecer muito, senhora. Vamos acompanhar os desdobramentos de tudo isso, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a grande curiosidade que fica, realmente, em termos de futuro, é a obtenção do registro. A senhora tem toda uma situação que a senhora esclarece bem, né? Toda uma diferença que a senhora esclarece bem. E tem essa questão que, como a senhora disse, olha, o Fux é uma opinião, né? É o presidente, mas é uma opinião, tem outros vários ministros. Eu acho que ali é que a gente vai ter realmente uma decisão em termos de eleição 2018, né? Que vai ser o momento crucial aí dos registros das candidaturas. Quero lhe agradecer muito e desejar um bom dia de trabalho. Obrigada, Felipe. Para você também, e também agradeço aí a todos os ouvintes da Guaíba.